Então, o primeiro ponto é sobre a importância das estratégias argumentativas, tá? Então, aqui, a redação do Enem é uma prova que exige mais, né, do que apenas o conhecimento sobre o tema, tá? Então, não é uma prova dissertativa comum em que somente o conteúdo que você escreve, né, é avaliado. Então, foi perguntado para você quais são as capitais do Brasil e você responde, né, as capitais, né, faz uma listinha, certo? E aí você, obviamente, tira 10, tá? Porque se você tiver respondido corretamente. Então, é um tipo de avaliação que só avalia conteúdo, certo? Não está avaliando uma articulação de um raciocínio, não está avaliando a articulação de um pensamento, certo? Então, a redação do Enem, ela vai propor justamente avaliar como é que o aluno está articulando, né, o raciocínio, como é que ele está articulando o pensamento, tá bom? Então, esse aqui é um ponto que é importante, tá? Ela vai, né, demandar a persuasão do leitor, a defesa do ponto de vista, tá certo? E claro, ao final, né, a proposição de solução. Então, sempre se lembrar, certo? Então, aqui a redação do Enem, ela sempre vai ter uma dinâmica, tá? Sempre vai ter uma dinâmica. Que dinâmica é essa? É discussão do problema e apresentação de solução. Então, aqui eu tenho discussão, né, de um problema. A gente está aqui. Discussão de um problema, certo? E apresentação de solução, certo? Então, isso é o que diferencia a redação do Enem de outros textos de outros vestibulares, tá? Porque outros vestibulares, tá? Que não vão conter, né, uma competência 5, tá? Não vão ter ali definido um critério para apresentação de solução, né? Não vai demandar obrigatoriamente essa dinâmica, tá? Então, a redação do Enem sempre vai demandar do aluno raciocinar, criar um texto, né? Estabelecer um raciocínio em cima dessa dinâmica, que é o quê? Discussão de problema e apresentação de solução. Discussão de problema e apresentação de solução, certo? Então, independentemente de como é que o tema apareça, tá? Se o tema, do jeito que o tema apareceu, não está claro um problema, não interessa. Você tem que discutir problema e apresentar a solução. Discutir problema e apresentar a solução, tá? Então, sempre você precisa colocar isso em mente, ok? E, claro, para eu percorrer todo esse percurso, esse caminho de construção do texto, é claro que eu preciso das estratégias, tá? Eu preciso de instrumentos, eu preciso de ferramentas, tá? Que vão me ajudar a escrever, certo? Que vão me ajudar a construir, né, um raciocínio. Bem, vamos lá para a próxima, certo? Então aqui é um ponto que vocês têm que prestar atenção, né? A argumentação é o coração da redação, né, do texto dissertativo argumentativo, certo? Então, sempre tudo que você faz, tá? Tudo é em prol da defesa do ponto de vista, tá? Então aqui eu tenho o ponto de vista, né, que é nada mais, nada menos que a sua opinião, certo? E todas as escolhas eu faço em prol dessa defesa do ponto de vista. Então aqui repertório, né, que aí são exemplos.
fatos, dados, tudo eu escolho em função do ponto de vista, certo? Vocabulário, as escolhas que eu vou fazer, certo? Linguísticas, tá bom? Sintaxe, organização das frases, tá? Estrutura frasal, também tudo em prol da defesa do ponto de vista, né? Coesão, elementos coesivos, certo? Tudo em prol, tá? Da defesa do ponto de vista. Então, o cerne, tá? A espinha dorsal, certo? Da redação é a defesa do ponto de vista. Então, tudo, certo? Tem que estar articulado, posicionado, direcionado para a defesa do ponto de vista. Então, você não pode, em hipótese alguma, né, achar que é só botar na sequência, joga ali um repertório, bota elemento coesivo, que tá tudo certo, tá bom? Então, dependendo, né, das suas aspirações, dependendo da nota que você precisa tirar, né, pode ser que o que você está fazendo ainda não seja o suficiente. Você precisa de escrever mais, precisa escrever melhor, precisa argumentar melhor, tá? E aí, é por isso que a gente precisa, primeiro, entender a parte teórica. Você precisa se convencer da importância disso, tá? E, claro, praticar, certo? Então, assim, não adianta a gente falar de teoria, 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 se você não está praticando, tá bom? E é por isso que o nosso curso, ele abre a oportunidade de você treinar, certo? De você treinar e ter um feedback, tá bom? Vamos lá, seguir em frente, certo? Então, por que é importante, tá? Eu dominar estratégias argumentativas? Por quê? Porque eu vou, a partir daí, vou construir argumentos consistentes e convincentes, tá? Eu preciso convencer o meu leitor. Então, pensa no avaliador. Ele está lá lendo várias redações durante né, o seu dia, avaliando, lendo e dando nota, certo? E lembre-se que a sua redação, né, se ela se destaca, se ela apresenta uma boa argumentação, o avaliador ele vai olhar com bons olhos, ele vai perceber que, opa, esse aluno aqui realmente soube articular bem as ideias, tá? Então, por isso que eu vou dar uma nota, né, uma nota maior para esse candidato. Por quê? Porque ele satisfaz melhor os critérios, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Então, a nota não é simplesmente porque o avaliador gostou. Ah, gostei. Não existe isso, tá? A avaliação, ela precisa seguir, né, os critérios, a banca, né, de correção do Enem, né, ela tem um processo bem articulado, bem trabalhado, no sentido de evitar qualquer injustiça com os candidatos, tá bom? Vamos lá. A estratégia também vai permitir que você organize as ideias de forma lógica, né, e de forma progressiva, tá? Então, um aspecto que é importante, que vocês precisam ter em mente, é a tal da progressão textual. Que raios é a progressão textual? É justamente o desenvolvimento, tá bom? É o desenvolvimento, tá? Da linha de raciocínio, tá bom? Então, o raciocínio ele precisa ter uma progressão, ele precisa evoluir, ele precisa se desenvolver, tá? Então, se o raciocínio ele se desenvolve dentro de uma estrutura lógica, uma sequência lógica, tá? É claro que a minha argumentação vai ter, né, uma argumentação sólida, né? As ideias que estão sendo apresentadas no seu texto,
vão, ao avaliador, né, aos olhos do avaliador, vão estar, né, bem articuladas, bem organizadas, tá bom? Outra coisa também, essa estratégia vai permitir que você, né, esquematize recursos retóricos, tá? Então, o que é a retórica? É justamente esse raciocínio, tá? É a maneira como você articula as ideias, tá bom? É a escolha de palavras, tá? Então, é toda a linha de raciocínio que está por trás do seu texto vai fazer parte da retórica. E eu construo essa retórica a partir de estratégias argumentativas, tá bom? Outra coisa também, que é muito importante, tá? Quando eu faço uso das estratégias argumentativas, né, ou de adotar uma estratégia, né, específica em um parágrafo ou em outro, tá? Isso faz com que eu evite argumentações falhas, tá? Então, essas argumentações falhas são chamadas de falácias, tá? E aí, se a redação ela possui uma falha argumentativa, isso vai afetar a competência 3, certo? Então, a competência 3, ela vai avaliar seleção e organização dos argumentos, tá bom? Então, por mais que você selecione bem os argumentos, você não pode ter argumentos bons de forma isolada. Eles precisam estar combinados dentro de uma sequência lógica, dentro de um texto, uma estrutura coesa, coerente, na defesa do ponto de vista, tá? Vamos seguir em frente aqui. Outra coisa também, que a língua portuguesa sempre vai, né, estar presente esse domínio, tá? Então, por isso que eu sempre falo, né, do tripé, certo? Então, não é só a língua portuguesa isolada, não é só conhecimento de mundo, não é só repertório sociocultural e não é só, né, o conhecimento da estrutura textual, dissertativa, argumentativa. É a combinação desses vários elementos, essa articulação desses vários elementos do tripé que vão resultar, tá bom, num texto de qualidade, tá? Então você precisa dominar cada um desses elementos que compõem o nosso tripé, tá bom?